Olá, alunos do sexto ano. Eu sou o professor Silas. Espero que todos estejam bem. Eu estarei com vocês na disciplina de redação e expressão. E o assunto de hoje é o gênero textual história em quadrinhos. O que são histórias em quadrinhos, né? É o nome dado à arte de narrar por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente horizontal. Elas possuem os mesmos elementos de um texto narrativo, uma vez que fazem parte da tipologia narrativa. Então, numa história em quadrinhos, nós vamos encontrar um enredo, personagens, tempo, o espaço e o foco narrativo daquela história. A primeira história em quadrinho que se tem conhecimento, né, chamava-se Yellow Kid. Um quadrinho publicado na revista, nos jornais sensacionalistas americanos, Nova York, e que fez muito sucesso na época. Como vocês percebem aí, era um garoto com uma bata amarela, e nesses quadrinhos aí, nós percebemos aí a rusticidade dos balões, dos elementos que compõem as histórias em quadrinhos. Aqui no Brasil, a primeira revista, a publicar histórias em quadrinhos foi a revista Tico Tico. São os pioneiros desse gênero no Brasil. Qual a finalidade do gênero história em quadrinhos, também chamadas de HQs? A finalidade é promover maior entretenimento ao público infantil ou familiar, mas isso não significa dizer que um adulto também não possa ler quadrinhos. Conheço até adultos que são aficionados em gibis, histórias em quadrinhos. Então, elas vão apresentar muitas vezes assuntos informativos, educacionais, tanto é que os livros de português e redação estão permeados de histórias em quadrinhos. Onde eu posso encontrá-las? Suporte onde veicula as histórias em quadrinhos são revistas, livros didáticos, a internet, e hoje nós temos a modalidade dos gibis, das histórias em quadrinhos digitais. E a esfera de circulação? Os quadrinhos podem se encaixar em qualquer esfera de circulação do cotidiano. Por eles serem flexíveis para todos os tipos de públicos, eles podem também ser lidos em qualquer hora e a qualquer momento. E é um excelente instrumento de alfabetização nas escolas. As histórias em quadrinhos, elas possuem aqui no Brasil um dia nacional, que é o dia 30 de janeiro. O que nós temos que perceber nas histórias em quadrinhos? O que é importante de fato perceber nas histórias em quadrinhos? São os recursos expressivos que elas apresentam, que são as características. Toda história em quadrinho, ela possui as características que vai diferenciar ela de um outro gênero textual. E essas características, elas podem ser facilmente identificadas na história. A primeira, a voz do narrador. A voz do narrador, ela vai, pelo fato de ser um texto narrativo, ela vai se manifestar ao longo da história dentro de legendas. Um quadro sem o rabicho, e ali vai estar a voz do narrador. Então, outro elemento que nós também podemos identificar facilmente nas histórias em quadrinhos são recursos como as letras, o tamanho e o formato das letras. Então, quase sempre elas aparecem em caixa alta e bem legível, para facilitar a leitura do leitor. E conforme também a expressão que o quadrinista deseja dar à ação. Então, as letras elas também vão demonstrar o estado de humor das personagens. Então, essas letras elas podem aparecer maiores, deformadas ou negritadas para informar o estado de espírito da personagem. Uma outra característica das histórias em quadrinhos são os balões de fala. O que são os balões de fala? É o local que o quadrinista vai utilizar para colocar o diálogo das personagens. Então, é uma das características mais marcantes desse gênero textual. Em se tratando de balões de fala, nós temos diversos tipos. Nos quadrinhos,
Nós temos balões de cochicho, balão de linha, balão de pensamento, balão que vai indicar o grito, o balão que vai simbolizar uma ideia. Então, vejamos um a um. Os balões é onde consta a fala da personagem. Então, a fala da personagem vai estar dentro do balão. O balão de cochicho não é uma fala, é uma fala, porém uma fala sussurrada. Nós temos o balão de pensamento, que o que vai diferenciar é que ele não vai ter o rabichinho apontando para a personagem, vai ser umas bolinhas. Nós temos o balão uníssono, que é aquele balão que simboliza que todas as personagens falaram ao mesmo tempo, simultaneamente. Nós temos o balão de choro, o balão de censura, o balão de grito. Balão de grito, ele pode vir tremido ou parecido com um balão de diálogo. O que realmente o diferencia é o negrito das palavras dentro dele, né? O fato de elas estarem em tamanho maior que as outras. Significa que o quadrinista quis dar maior atenção àquela palavra, simbolizando o grito da personagem. O balão de pensamento, ele serve para indicar que a personagem está pensando. Então, no quadrinho, nós vemos dois personagens ícones aqui no Brasil, a Mônica e o Cebolinha. Então, depois de levar uma surra da Mônica, o Cebolinha pensou algo a respeito e ele não pôde falar. Então, aí é um balão de pensamento e dentro tem a censura pensada pela personagem Cebolinha. O balão coletivo, também chamado de balão uníssono. Percebam que as três personagens, o Guinho, o Luizinho e o Zezinho, eles falam ao mesmo tempo com o tio Donald, Tio Donald, você está pronto para a festa de aniversário do Gastão no sítio da vovó? Então perceba que o rabicho está apontado para as três personagens, simbolizando que falaram simultaneamente. O balão duplo. O balão duplo, ele serve para dar continuidade à fala da personagem. Na tira, nós percebemos aí que o pai de Cebolinha diz o seguinte: vamos indo, Cebolinha, deixe de ser medroso. Então, os balões, eles são agrupados. É o balão duplo. O balão de cochicho, com contorno pontilhado, tracejado, indica o tom de voz baixo ou indica sussurro. É o caso da personagem. Psst, Pipa, agora convida a gente para ir para sua casa. Anda. Então, percebam o tracejado do balão, totalmente diferenciado dos demais. O balão especial, para que serve? Ocorre quando assumem a forma de uma figura, conotam, significam, vai fazer uso da linguagem visual, ou seja, quando a personagem tem uma ideia, no caso da Magali, que está sempre faminta, pensando em comida, a personagem Cebolinha aí, o balão relacionado a ela indica duas engrenagens para dizer que ele está arquitetando um plano. A Mônica pensando lá nas orelhas do coelhinho. Enfim, esse balão especial, ele traz algumas metáforas visuais que nós veremos na próxima aula. O balão do narrador é o espaço reservado para o narrador. Nem tudo que é contado na história é dito pelas personagens. Há momentos em que o narrador vai aparecer na história em quadrinhos. Então, esse balão ele não possui rabichos. Ele é apenas um retângulo que vai estar no alto ou na parte inferior da história, como no exemplo. Você sabe que as nuvens são gotinhas de água que evaporam, né? Então, fazendo um resumo, nós temos aí, recapitulando os tipos de balões, né? Nós temos o balão de diálogo, o balão que indica sono, nós temos o balão de pensamento, o balão tracejado, que vai indicar que a personagem está com a voz alterada, nós temos o balão uníssono, que é aquele que vai indicar que as personagens falaram simultaneamente. Mas também existem alguns quadrinhos, algumas histórias em quadrinhos em que não existe balões, porém a fala das personagens é colocada fora do balão. É o caso da tira da personagem Armandinho. Então veja só, ele é muito inteligente, sabe usar a caixinha de areia. O Armandinho responde para a colega: eu uso o banheiro e às vezes até dou descarga. Devo ser um gênio. Percebam que as vozes de Armandinho e de sua amiga não constam dentro de balões. É uma nova modalidade de
se fazer quadrinhos. Nem sempre a fala das personagens estão dentro dos balões de fala. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima aula.